Somos o... Ai, cancela, É, peraí. É que grupo mesmo? Fala como, por exemplo. espera, agora começou. Vai. Somos os alunos da matéria de prática de eletromagnetismo e vamos apresentar o nosso primeiro experimento, né, que foi desenvolvido de grupo. Vamos abordar sobre alguns assuntos. Então, o grupo é formado pelo Davi, a Yara, Ítalo e Matheus, que sou eu. Eu vou começar um pouco falando sobre a origem do eletromagnetismo. Então, falar de uma coisa complexa, falar da origem de uma coisa complexa como o eletromagnetismo, sempre vai envolver umas incertezas, porque a gente não vai saber exatamente quando surgiu, mas existe uma lenda que fala sobre um pastor na antiga Grécia que ele bateu um cajado de ferro numa pedra e aí ele sentiu que essa pedra, que era pedra de magnetista, e aí esse cajado dele tinha uma ponta de ferro. E assim que ele bateu a ponta de ferro nessa pedra, ele sentiu uma força inexplicável. Então, a partir daí, já começaram os questionamentos acerca do eletromagnetismo. E aí, então, a gente vem para o nascimento oficial, que foi dado no século XIX, com a experiência clássica do físico dinamarquês Hans Christian Ørsted, que em 1820 verificou que ao colocar uma bússola sobre o fio onde passava uma corrente elétrica, que ele verificou assim então o desvio daquela agulha. E aí começaram as várias experiências, né? E aí também em seguida a gente vem o físico e matemático André-Marie Ampère, que ele construiu o primeiro eletroímã. E aí, com a construção desse eletroímã, veio várias tecnologias a partir daí, como o telefone, o microfone, o alto-falante e o telégrafo. Então, foi uma pessoa que contribuiu bastante para esses estudos. E em seguida, a gente vem com Michael Faraday, que ele era um cientista inglês, autodidata, e ele começou os estudos sobre a indução eletromagnética, que foi o fundamental para o surgimento dos motores mecânicos de eletricidade e os transformadores. Aí também a gente vem, em seguida vem outros físicos, como o físico norte-americano Joseph Henry, que no caso ele deu continuidade aos trabalhos de Faraday, falando sobre a indução eletromagnética, né, como se tem antes. E aí em seguida veio o Heinrich Lenz, que é um físico russo, que também dedicou a estudar nessa área de eletromagnetismo, assim como o Nikola Tesla, que estudou basicamente o campo eletromagnético. E aí, finalmente, nessa linha de tempo, né, de surgimento aí, do desenvolvimento dos estudos sobre o eletromagnetismo, vem o James Clerk Maxwell, que generalizou os princípios da eletricidade, descoberto por Coulomb, Ampère, Faraday e outros. E ele descobriu, através das equações matemáticas, a velocidade da luz com um percentual de erro muito pequeno. Em relação aos dados experimentais que a gente tem hoje. A descoberta posterior das ondas eletromagnéticas construiu também a verificação experimental acerca da teoria de Maxwell. Então, o surgimento do eletromagnetismo ele passou pela mão de vários estudiosos para chegar até os estudos que a gente tem hoje, avançado da maneira que a gente tem. E aí, pode passar um slide, Yara, por favor? Aí agora a gente vai falar sobre a lâmpada elétrica, né? Então, o surgimento da lâmpada elétrica foi interessante porque ele pegou um estudo complexo, que foram várias tentativas. Thomas Edison, ele teve muitas tentativas frustradas, porque ele já tinha ideia mais ou menos do que construir, só que ele não sabia como chegar até lá, né? Então, depois de inúmeras tentativas, ele desenvolveu o filamento da lâmpada incandescente, que aí ele conseguiu gerar luz a partir da corrente elétrica. Como é que ele fez isso? A ideia era desenvolver um filamento que pudesse aquecer e brilhar com a passagem da corrente elétrica, sem sofrer fusão e ser queimado. Aí ele chegou a tentar com um algodão parcialmente carbonizado, só que eu acho que não deu muito certo. E aí, finalmente, ele conseguiu achar o filamento de tungstênio, que foi o que apresentou o melhor resultado. Por quê? Porque com um filamento de tungstênio, a passagem da corrente elétrica no material aqueceu, e aí com esse aquecimento ele conseguiu liberar uma intensa luminosidade, fazendo com que ele chegasse assim até então tudo que ele queria, né? Depois de várias tentativas, ele conseguiu finalmente gerar energia elétrica, não, gerar luz a partir da corrente elétrica. Então, resumidamente,
A lâmpada incandescente possui no interior um filamento de tungstênio. Quando a corrente elétrica passa por ele, aquece os átomos que o compõem, gerando assim luminosidade. Durante todo o processo, grande parte da energia elétrica é transformada em calor. Por isso que aquelas lâmpadas antigamente, elas geram calor. Normalmente a gente sente o local mais quente, né? Quando a gente acende uma luz, e é essa a explicação. E é isso, pode passar para os próximos temas, Yara. Bom, eu vou falar sobre a descoberta dos raios catódicos. Pode passar aí, Ítalo. Bom, a partir no século XIX, os cientistas costumavam fazer vários experimentos com ampolas, com gases, mas o cara que conseguiu fazer o experimento assim, mais marcante foi o William Crookes. Ele criou essa ampola, na qual ele aplicava tensões e colocava gases dentro dessa ampola e tirava a pressão atmosférica, fazia várias experiências, né? E daí e aí surgiu a descoberta dele dos raios catódicos a partir disso, que ele construiu a ampola dele nesse formato, aplicou altas tensões e percebeu que saiu o raio do polo negativo, que ele chamava de cátodo, né? Por isso que o nome é raio catódico. E aí ele ia tirando a pressão atmosférica, deixando o gás cada vez mais rarefeito, e aí ele ia perceber, e aí ele aplicou fósforo no canto oposto dessa ampola, e aí ele percebeu que brilhava. E aí ele deu o nome desses raios de raio catódico, por sair do cátodo. E aí ele aplicou, por exemplo, ele percebeu que quando ele colocava objetos, ele colocou essa cruz de Malta, por exemplo, que o raio ele fazia uma sombra. Então, ele concluiu que tinha uma massa ali. Então, das propriedades que ele pôde perceber a partir da experiência dele foi que esse raio catódico saía do polo negativo e que. Não, ele não sabia ainda, aliás, ele não sabia a natureza, ele sabia que saía daquele ponto, que tinha massa, que era de linha reta, porque, por exemplo, o cátodo está num ponto e o cátodo e o anodo está no meio, né? Então, em vez de fazer a curva, o raio ia direto, então ele tinha uma energia cinética. E daí, pode passar, Ítalo. Veio a próxima etapa, que foi o Thomson. O Thomson ele aproveitou esse experimento do Crookes com a ampola e começou a mexer mais, né? Pode passar, Ítalo. Começou a mexer nessa ampola. O que ele fez? Ele aplicou campos magnéticos. Aí o que ele percebeu? Ele percebeu que ele podia manipular a direção desse raio. E aí o que ele percebeu? Que o polo negativo do ímã sempre conseguia desviar a direção do. Não, o polo positivo do ímã conseguia desviar a direção do raio catódico. Então ele concluiu, pô, então esse daqui tem uma característica negativa. E como é um experimento com campo magnético, então ele fez as manipulações em cálculos, e aí ele chegou descobriu que a divisão entre a carga e a massa tem uma proporção de 1 para 2.000. Então ele percebeu que não era uma massa, não era uma molécula inteira, ele percebeu que era uma parte do átomo. Então, uma parte era uma parte, né? Não era o todo. Então ele chegou no seu modelo atômico, que aí ele concluiu que o átomo seria todo positivo e teriam essas partes pequenas que eram negativas, os elétrons. Pode passar, Ítalo. E aqui foram experiências, colocou, por exemplo, uma ventoinha dentro da ampola, então você pode concluir que ele tem massa, porque ela girava, esse raio só de bater já girava. E quando colocava essa cruz de Malta, faz a sombra. Então, ela era parada por essa barreira. E quando aplicou o campo magnético,
o polo positivo atraía, desviava o campo. E aqui um vídeo, pode colocar no 1.58, Ítalo, para a gente ver como que essa luz, ele vai passar o ímã e o ímã afeta o raio catódico no campo. Coisa que ele não consegue. Se você, por exemplo, disparasse só a luz normal, que é eletromagnética, né? Você não consegue desviar, afetar com o campo magnético. Já com a luz catódica você consegue. Ó, ele está passando por uma luz de uma lâmpada normal e não acontece nada. Por isso que ele concluiu que, né, tem interação elétrica ali na luz branca. Esse pode passar para o próximo, Ítalo. Aqui foram os cálculos, né, como que foi feito para fazer a proporção entre a carga e a massa para chegar no valor de massa por Coulomb, para ele chegar à conclusão que era uma carga menor do que o átomo todo. Pode passar. Pode passar, então. E aí veio a contribuição do Millikan. Depois de descobrir que existia um elétron que tinha natureza negativa, veio o Millikan, ele descobriu de fato o valor que era essa carga. E aí ele construiu essa câmara que ele borrifava atomizava gotas de óleo e aí ionizava e elas se tornavam eletricamente condutoras. E aí ele podia manipular essas gotas com um campo, a partir da tensão, produzir um campo elétrico, e daí ele podia fazer com que essas gotas parassem dentro da câmara, no ar mesmo, a partir das forças, o equilíbrio da força gravitacional e a força do campo elétrico. Pode passar. E daí ele fez as manipulações algébricas, matemáticas, e aí ele chegou que a carga valia 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Pode passar para o próximo. Eu vou dar continuação. Eu sou o Vitor, vou dar continuação aqui na nossa apresentação, falando um pouco sobre o experimento de Stern-Gerlach. Bom, o experimento de ESG, que é o Stern-Gerlach, foi proposto originalmente pelo Otto Stern, que é este homem logo à esquerda. A intenção inicialmente era testar a quantização espacial, que significa se o momento angular dos átomos neutros era ou não quantizado na presença de um campo magnético externo. Os átomos neutros são átomos que possuem, né, a quantidade de elétrons igual à quantidade de prótons. Para isso, o Otto, né, o Otto Stern, ele colocou um forno para evaporar átomos de prata. Ele selecionou a prata porque a prata é um hidrogenoide, e o hidrogenoide são átomos que possuem um núcleo e um elétron, pois esse componente químico ele tem apenas um elétron de valência, então seria mais fácil de estudar essa propriedade. Em seguida, depois desse forno, a gente tem um ímã, né, um eletroímã, um ímã, como a gente pode ver aqui, esse aparato todo com NS. Ele tem esse formato peculiar de propósito para a gente poder ter um campo magnético não homogêneo e perpendicular ao feixe que vai ser mandado por esse forno, que vai evaporar esses átomos de prata. E logo no final, a gente tem uma plaquinha de vidro para poder receber esse feixe de prata. Só para ressaltar que o campo magnético ele deve ser perpendicular, né, a esse feixe. E o momento que foi medido, né, eles esperavam medir o momento, esperavam testar a quantização espacial, mas na verdade eles
conseguiram medir o momento angular do spin do elétron. Foi assim que eles conseguiram comprovar, né, a existência desse spin. Vou falar um pouco sobre o squid, que é um magnetômetro. Como o nome já mostra, ele é um sensor de fluxo magnético. E ele é muito utilizado, ele é muito importante para estudos em que a gente tem um campo eletromagnético bem sutil, como ondas cerebrais. Ele é amplamente usado nesse sentido, entre outros exemplos, né? Aqui a gente tem uma imagem bem simples de como funciona um squid, que tem aqui está Supraleitender, que é alemão, né? Ele significa superconduto, seria superconduto, né? Que é um anel supercondutor. E é, 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 GIF apresentado aqui ao lado, através de uma barreira fina, separando dois supercondutores. Essa barreira fina seria justamente essa junção Josephson. Para correntes abaixo de um valor crítico, os pares diretos constituem uma supercorrente. Seria justamente esses pares de Cooper. E aí nenhuma tensão vai ser desenvolvida. A gente só vai ter uma tensão realmente para correntes maiores do que o valor crítico. Seria apresentado justamente em alterações a gente precisa alcançar a propriedade supercondutora, que ela requer que os átomos fiquem unidos justamente pela falta de energia, seria essa falta de temperatura, né, a temperatura baixa. Inicialmente era usado muito o mercúrio líquido para esse resfriamento, só que com estudos foram encontrados supercondutores que alcançavam essa temperatura com mais facilidade, então ficava mais barato construir esses sensores e muito mais fácil também, né, de construir. Cada squid consiste em um loop macroscópico, que é esse anel, com um ou dois elos fracos. Aqui a gente tem dois nessa imagem. E aqui, como eu pude mostrar, né, quando resfriado abaixo da temperatura crítica, o fluxo magnético vai ficar preso no circuito. E aí, quando a corrente crítica a gente chama aqui de IC, né, do elo mais fraco, que seria uma dessas junções Josephson, quando essa corrente crítica é ultrapassada, né, essa supercondutividade vai quebrar e um ponto de fluxo pode entrar ou sair do anel supercondutor. E aí uma tensão vai aparecer apenas para correntes maiores. E isso vai depender justamente do campo magnético. Esse campo magnético, seja ele baixo ou muito alto, ele vai variar essa tensão, que vai ajudar a detectar esse campo magnético. Falar um pouco sobre o LHC, né, o Large Hadron Collider, que seria justamente seria um acelerador de partículas, todo mundo já ouviu falar. Ele é composto de algumas etapas, entre 4 e 5, dependendo de como você entende cada etapa. Inicialmente, na primeira fase, são inseridos alguns átomos de hidrogênio. O hidrogênio é utilizado porque ele tem só um elétron de valência, então é mais fácil de você carregá-lo positivamente. Então, com o auxílio de eletroímãs, esses prótons são acelerados. Essa primeira etapa é feita no LINEAC 2, que é um acelerador linear, onde esses prótons vão ser acelerados
até a 1/3 da velocidade da luz, até eles irem para a próxima etapa, que seria um booster para dar um pouco mais de aceleração para essas partículas. E esse booster ele tem 150 metros de circunferência. Aqui no GIF a gente pode acompanhar. Esse booster é justamente essa etapa que o feixe de prótons foi dividido em 4, e eles vão ser acelerados com auxílio de eletroímãs até alcançarem 91,6% da velocidade da luz, onde eles vão ser bem comprimidos e aí depois eles vão se juntar de novo em um feixe. Para questões de acompanhamento é esse feixe vermelho que está aparecendo aí no GIF. Na próxima etapa, esses pacotes vão se juntar em um síncrotron de prótons que possui 628 metros de circunferência e vão ser acelerados até 99,9% da velocidade da luz. E depois vai ser inserido outro feixe, né, que vai passar de novo pelas primeiras etapas e vai juntar com esse feixe vermelho. Aí é esse feixe vermelho e azul que vai aparecer logo depois. Na próxima etapa, não, perdão, ainda nessa etapa ele vai ser acelerado até 99,9% da velocidade da luz e então eles vão ser encaminhados para o supersíncrotron de prótons, que seria um tubo circular com 7 km de circunferência, e eles, em vez de acelerarem, porque, como sabemos, não podemos passar da velocidade da luz, essa energia que está sendo inserida nesses prótons vão ser transformadas em massa, esses prótons vão alcançar até 25 vezes mais massa do que quando eles estavam parados. E a energia desses prótons vai alcançar 450 gigaelectronvolts, que é a medida para essa energia. Até chegar nesse ponto, quando chegarem nesse ponto, eles vão estar prontos para irem para a próxima etapa, que é justamente o LHC, onde eles vão ser separados, vão ter diferentes caminhos, e vai ser possível colidi-los, porque antes eles estavam na mesma direção, eles vão alcançar a direção oposta. E com auxílio de eletroímãs, eles vão colidir e então vai ser alcançado o objeto de estudo, que é justamente essa colisão procurada. Davi? Pode continuar a apresentação. Vou falar sobre alguns tipos de pilhas e baterias, que são nada mais nada menos que um monte de pilha junto. Pode passar. Passa de novo, por favor. Depois eu volto. Então, uma pilha é basicamente um composto, é um objeto, né, que vai ter uma tensão, e essa tensão é proveniente de uma reação química. Aí a gente pode olhar ali a pilha ácida aberta, aí tem todos os compostos internos e basicamente, né, à medida que vai tendo um equilíbrio químico ali dentro, vai diminuindo a tensão da pilha. Aí, esse é o básico de qualquer tipo de pilha. E assim como a pilha ácida, a alcalina, a de lítio, a de chumbo, o que varia de uma para outra é basicamente o composto utilizado para fazer a pilha. Aí a gente pode voltar na tabela anterior. Aí a gente tem aqui uma tabela com os tipos, os mais comuns aí, que você pode fazer de diversas coisas, até com moeda e papel alumínio, você consegue fazer uma pilha. Aí que são os comuns encontrados em produtos, né, comerciais e tal, na indústria. E é interessante ver a variedade de elementos químicos que podem ser utilizados, né? Aí tem o esquema, que é no caso o material, e tem a fórmula também, a forma de reação, né, de cada um. Aí é interessante também a gente notar aqui, por exemplo, bateria de chumbo, né? A gente encontra muito em carro, então o pessoal da automotivo vai se deparar com bateria de chumbo eventualmente. Bateria de lítio para o pessoal da eletrônica também. É isso, basicamente, sobre pilhas. Pode passar. E agora sobre a constante de Avogadro. O professor pediu para a gente demonstrar experimentalmente como é que se dá essa constante, como a gente encontra o valor dela. Aí a gente vai encontrar ela por meio de um experimento. Pode passar.
O experimento é basicamente, são duas seringas vazias, com a ponta vedada, embutidas em uma tina de vidro e com a solução eletrolítica de hidróxido de sódio. Aí o que acontece? Quando a gente liga esse experimento aí na uma fonte de corrente, no caso uma bateria, a gente vai ter a gente vai ver que a solução ela vai começar a subir pela seringa. Aí, então é interessante a gente anotar a temperatura final do experimento, e o tempo que leva para essa solução dentro da seringa subir 5 ml. Que aí vão ser os valores que a gente vai substituir nas equações que vão vir agora. Pode passar. A gente vai substituir os valores na equação clássica da química aí, que é PV igual a nRT, para encontrar é, o valor de mol por elétron, que é o Nzinho. Vamos encontrar também a quantidade de energia produzida pelo sistema, que no caso é 35,1, tem a equação ali. Aí com essas duas equações a gente vai procurar o número de elétrons, que é Ne igual a Q sobre E, né? Aí a gente vai fazer as substituições e vamos encontrar que o número de elétrons é igual a constante de Avogadro vezes o mol por elétron. Aí, de novo, substituindo e simplificando ali a divisão, a gente vai encontrar ali a constante lá, 6,2 vezes 10 a 23 mol, a menos 1. Tá bem próximo, né? Na verdade, a constante é 6,022, mas dados os parâmetros encontrados aí, eu acho que tá bem aceitável. É isso. Aqui a gente tem as nossas referências aí, todas anotadinhas. Se o senhor quiser conferir, professor.